Fala galera da Peleja, e hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que mais sabe vender no mundo, Murilo. Tem alguma mágica nesse clube, tem. né? Que os jogadores chegam e valorizam muito. Ele chega por um valor razoável, né? Sim. Aí depois os caras conseguem Desponta vender. e o clube consegue vender por muito mais. Esse é um pedido especial dos nossos inscritos de Portugal. Tem muito inscrito português aqui no Peleja e a gente agradece muito a vocês. A gente lê todas as mensagens. Parte desses torcedores são fanáticos pelo Porto. Roda a vinheta, Piton. Inspirado pelas suas visitas em terras inglesas, um jovem português chamado Antônio Nicolau de Almeida decidiu fundar um novo clube de futebol em Portugal. E no dia 28 de setembro de 1893, nascia o Futebol Clube do Porto. Só que 3 anos depois, o Antônio acabou se casando, né? E a sua esposa decidiu pedir para ele se afastar do futebol porque achava o esporte um pouco violento demais. E não é que o Antônio acabou acatando, né? Sim. Pra fazer um agrado à esposa. Então, durante esses 3 anos, o Porto ficou meio suspenso, né? Sim, meio sem atividades. É. O problema é que esses 3 anos acabaram se virando 10 anos, né? E um amigo do Antônio, José Monteiro da Costa, acabou retornando da Inglaterra com uma ideia também na cabeça. Adivinha que ideia era essa? Montar um clube de futebol. E acabou fundando o Grupo do Destino, esse era o nome. Só que ele foi lá, conversou com o Antônio e virou e falou: cara, posso pegar esse nome que você criou aí no seu clube, o Futebol Clube do Porto? Já que tá meio abandonado. Sabe? Pô, acho o nome tão legal, posso usar? O Antônio aceitou. Então, no ano de 1906, o Porto nascia de novo. Mesmo com presidentes importantes ou com fundadores, né? Ou 2 fundadores ali, se você for considerar o Antônio o grande verdade. responsável pela fundação do Porto, um nome em específico talvez tenha muito mais importância, que é o Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Porto desde 1982. Então, se você, torcedor brasileiro, que estiver assistindo esse episódio, está incomodado com a falta de alternância no poder no seu clube, pô, tem um presidente que já tá faz 3 anos, imagina o torcedor do Porto. Aliás, torcedor do Porto, comenta aqui se você aprova ou não. A gente é bem curioso em relação a isso, Esse né? mandatinho aí de 36 anos. De mais de 35 anos à frente do Porto. Isso é bom pro clube? Foi ruim pro clube? A gente não sabe, a gente quer entender. É claro que com 3 décadas sendo presidente, você vai acumular um monte de título, ainda mais um clube forte, importante e com muita torcida como é o Porto. Então, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa é o presidente com mais títulos por um clube no mundo. Tem noção disso, cara? Isso a gente tá falando do futebol, porque se a gente for considerar o hockey, que também é um esporte no qual o Porto é forte, aí esse número dispara. O primeiro grande feito dele, talvez, ou o maior feito na década de 80 desse presidente, foi ter tirado da geladeira um título que era muito importante ser conquistado para os torcedores do Porto. Naquele momento era o maior título do Porto, do clube, Sim, claro. né? A conquista da A conquista. A CONCACAF. E com certeza o maior feito desse presidente na década de 80, ali, o primeiro grande feito, foi tirar da geladeira um título que era importantíssimo para os torcedores do Porto. O maior naquela época, que era a Champions League de 1987. Final contra o fortíssimo Bayern de Munique, que tinha Lothar Matthaus, Rummenigge. O Porto acabou ganhando por 2-1 aquela partida. E dentro do seu elenco ali tinha um brasileiro, né, muito famoso até hoje, pelos seus comentários, né, nas transmissões de futebol. Pro torcedor do Porto que talvez não saiba, o torcedor português, Walter Casagrande Júnior, ou Casagrande, participou daquela final. E hoje é comentarista na Rede Globo, a maior emissora que transmite futebol no Brasil. Além do Casagrande, outro brasileiro que participou também dessa final e acabou fazendo até o gol do título, né? Foi o Juari, para não deixar dúvida de quem seria o campeão daquela edição. Naquela edição e também na edição de outros campeonatos na temporada de 87 e 88, temporada vitoriosíssima. O Porto ganhou o torneio Intercontinental, que hoje seria o Mundial de Clubes, foi campeão português, foi campeão da Supertaça da UEFA, que colocava o campeão da Champions League contra da Liga Europa. Da Liga Europa, hoje em dia seria a Liga Europa, né? É como uma Recopa, né? E esses títulos colocaram o Porto como o primeiro clube na história do futebol mundial a conquistar um triplete internacional, que era a Champions, a Supertaça da UEFA e o Mundial, né? E se na década de 80 ficou marcada essa gestão, né, do Jorge Nuno, 20 anos depois, o protagonista, talvez mesmo sob a presidência do Jorge Nuno Pinto da Costa, mas o protagonista foi o técnico. Outro português. Que é o José Mourinho. Alguns amam, alguns odeiam,
mas não pode se negar a capacidade dele de conquistar títulos em qualquer clube por onde ele passa. E no maior estilo desbocado do Mourinho, né, ele já chega em 2002 no Porto anunciando que ele veio para conquistar títulos. O Porto vai ganhar comigo. Mas acha que a Liga não quer que o Porto seja campeão? Eu não quero dizer mais nada. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. E ele ganha a Taça de Portugal, o Campeonato Português e a Copa da UEFA, que é a atual Liga Europa. Também não era para menos. Nessa época, 2002, 2003, o elenco do Porto, né, reservava ali alguns talentos que explodiriam e chamavam a atenção do mundo de outros clubes também na Europa. Pra você ver, pra começar no gol já tinha Vitor Bahia. Se não foi o maior goleiro do futebol português, com certeza tá ali no top 3. Sim. Junto com ele na zaga tinha Ricardo Carvalho, que depois se tornou um jogador de confiança do técnico que acabou levando ele pro Chelsea e pro Real Madrid, sempre junto com o Mourinho. E o meio de campo que tinha jogadores como Maniche, que foi muito importante na Copa do Mundo de 2006 com Portugal, e o maestro Deco, brasileiro aí, naturalizado português, que todo português e brasileiro conhece. Eu lembro que tinha uma musiquinha da torcida do Porto, me corrijam, torcida do Porto, se a gente estiver errado, mas ele joga com os dois pés, é melhor que o Pelé, é o Deco Olé Olé. Era uma musiquinha que a torcida do Porto cantava ali nos bares. E na frente tinha o atacante Elder Postiga, que era cria da base portista, saiu da categoria de base. Sim. E o atacante Derlei, brasileiro Derlei, que esse fazia gol pra caramba. Ele fez dois gols na final dessa Copa da UEFA aí, que foi conquistada pelo Mourinho. Mas quem achava que pararia por aí, né, os feitos do Mourinho, estava muito enganado. Ele conseguiu reforçar ainda mais esse elenco, né, com peças como, por exemplo, o Carlos Alberto, ainda jovem naquela época. Nossa, o jovem Carlos Alberto, moleque, venceu novamente o Campeonato Português. E aí como ele já era campeão da Copa da UEFA, já tinha conquistado essa vaga para a Champions League. Para a Champions League. E apesar de ter conquistado essa Copa da UEFA, ele não era tão acreditado assim como um favorito ao título. Ele foi crescendo durante a competição. Tanto é que um dos jogos ali na mata-mata foi contra o Manchester United, lá no Old Trafford. E foi com essa vitória que aí sim falou, putz, o Porto tem chance. Chegando na final contra o Mônaco de Julie, o Porto faz 3-0, levanta a taça, sem contestação alguma, mereceu, garantindo então o seu segundo título da Champions League. Isso. E mais pra frente, na temporada de 2010-2011, já com outro técnico português, né, um pouco mais jovem, o Andrés Vilas-Boas. Esse você adora, você que ama o Futebol Manager, o Championship Manager. A origem dele foi a partir desses jogos. Sim. E ele conseguiu conquistar a Copa da Europa, né, a Liga Europa, né, com um time também que foi incrível. Se aquele time do Mourinho já era um timaço, esse também do Andrés Vilas-Boas também, não deixava nada a desejar. Começando com o Elton, o goleiro Elton, brasileiro, jogando ídolo absurdo no Porto, com mais de 300 jogos pelo clube. E ele veio do Vasco, que tem ligações fortes com Portugal. Exatamente. Passando aí pelo meio de campo com jogadores como João Moutinho, para quem assiste as partidas de Portugal, né, sabe que ele joga muita bola. Outro jogador também que tinha nesse meio de campo era Rames Rodrigues, colombiano Rames Rodrigues. Você que não se lembra que Rames já jogou no Porto, Rames jogou no Porto, cara. E é o que a gente falava no início, né? Os caras que são valorizados no Porto. Chegou ali por um valor bem leve e depois foi vendido por um valor altíssimo. E aí o Porto lucra muito bem com isso. Pô, e na frente, Murilo, tinha uma dupla, cara. Começando com o Hulk, né? Um dos maiores artilheiros que o Porto já teve. E ao seu lado o Radamés Falcão Garcia, cara. Dois que saíram por uma bolada também. Tem noção disso? E o Hulk jogou muito. Jogou muita bola. O povo brasileiro, a torcida brasileira, não conhecia o Hulk até o Hulk jogar no Porto e fazer história no Porto. A gente conheceu o Hulk, pelo menos eu tô dizendo por mim mesmo. Eu também. Com esse elenco, com todos esses nomes que eu falei, o clube conseguiu ser campeão invicto português nessa temporada. Nessa temporada que foi campeão também da Copa da UEFA, da Liga Europa, né? Se você acha que isso é pouco, 2 temporadas depois ele conseguiu ser campeão invicto de novo.
Isso Era é uma algo geração incrível, muito boa, cara. Isso uma é geração incrível. muito boa. Eu lembro que na época era Pro Evolution Soccer, imagino. Não sei se já era o FIFA que a gente jogava, mas o Pacheco sempre pegava o Porto e era uma apelação. Porque o Hulk chutava de fora da área, era Só gol. chutinho com o Hulk, né? Aí era escanteio, era Hulk de cabeça ou Falcão Garcia de cabeça. E não conseguia disputar com ele em nenhuma partida. E o palco pra tanto craque, tanto artista e tanto gol acontecer, pra tanto artista desfilar, é o Estádio do Dragão. Capacidade para mais de 50 mil pessoas. É um estádio lindo e que a torcida do Porto sabe ecoar o grito, né? Fica uma atmosfera, um som ensurdecedor e o adversário treme ali. O adversário treme contra o Porto. Dá uma olhada no tipo de festa que é feito lá. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio de hoje, não deixe de compartilhar com seus amigos aí, torcedores portugueses, né? Torcedores portistas. Tá aí o episódio pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todo mundo pra todo mundo assistir. Chame os seus amigos para se inscrever no Peleja, o canal tá crescendo. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Tem muita coisa legal no Facebook que a gente posta, muitas fotos, vídeos que a gente não coloca no canal. E de novo, obrigado torcida portuguesa, torcedor português fanático que segue o Peleja e sempre deixa dicas e sugestões pra gente melhorar o nosso canal. É isso, né? Falou, galera. Um abraço.